Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou convidar a igreja que abra a Bíblia em Êxodo 14. Vamos estar lendo os versículos do 1 ao 16. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, por favor. O texto tem como título Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, aqui, Senhor, está o teu povo. Pai, aqui, Senhor, está a tua serva. Pai, clamamos, Senhor, que o Senhor continue a falar, como o Senhor já tem falado, como o Senhor já começou a falar nesse lugar. Pai, manifesta, Senhor, a tua presença. Pai, reconhecemos, Senhor, que nada somos e que nada podemos fazer sem a tua presença. Por isso, Senhor, fala conosco. Ministra os nossos corações. Pai, esse lugar é do Senhor. Toma, Senhor, o primeiro lugar neste lugar. O primeiro lugar, Deus, nos nossos corações. O primeiro lugar, Deus, nas nossas vidas. Pai, esteja, Senhor, nos capacitando, Senhor, para falar e nos capacitando para ouvir. Nos capacitando, Deus, para obedecer e nos capacitando, Deus, para praticar.
Pai, enche este lugar, Senhor, com a tua presença manifesta e com a tua palavra, Senhor Jesus. Pai, queremos aprender mais de ti. Precisamos do Senhor, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, ministra poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título a pergunta: por que clamas a mim? E aí eu vou começar fazendo algumas perguntas para a gente refletir. Nós já paramos para nos perguntar por que clamamos a Deus? Nós clamamos a Deus porque Ele é o nosso guia e o Todo-Poderoso? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra? Porque Ele é o governador do universo? Ou para lamentar a nossa triste sorte? Ou porque duvidamos? Ou para atualizá-lo da nossa situação, como se Ele não estivesse a par do que ocorre conosco? Clamamos a Deus pensando na grandeza de Deus ou pensando no tamanho dos nossos problemas? No versículo 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa pergunta, por que clamas a mim? Ela sempre me intrigou. Porque é Deus perguntando para Moisés. E aí, em toda a minha vida cristã, eu aprendi que nós devemos orar ao Senhor, que nós devemos clamar, suplicar a Deus, e Ele dá essa resposta a Moisés: por que você está clamando a mim? Então, isso significa que a gente não precisa clamar? É só agir, ponto final? Não, não é assim. Em Josué, culpa do Josué, que toda vez que eu falo o livro de Josué, eu chamo de Josué. Em Josué 1:7, diz assim, o Senhor diz a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando Deus fala a Josué, está falando sobre as tábuas da lei, sobre os mandamentos e as instruções que ele deu ao seu povo por intermédio de Moisés. Ele está falando da lei escrita. Se já existia uma lei, Josué precisava consultar a Deus se devia ou não fazer determinada coisa que já estava estabelecida? Nós temos a lei escrita. O que está escrito aqui, se a gente lê, a gente precisa perguntar: Senhor, mas eu preciso perdoar o meu irmão? Senhor, eu preciso honrar os meus pais? Não, porque está escrito aqui. Vamos lá, em Êxodo 3, vamos ler do 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8 diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Quem falou isso? Deus. Foi uma promessa de Deus que saiu diretamente da boca de Deus. As palavras que saem da boca de Deus, elas são decretos. Eu marquei aqui Êxodo 6, do 2 ao 13. Vocês marquem para ler em casa, tá? Eu não vou estar lendo aqui, não. Às vezes, nós oramos e dizemos:
não sei que direção seguir. Deus não está me respondendo. Né? Quantas vezes a gente fala entre a gente, nossa, mas Deus não está me respondendo. O que eu devo fazer? Que direção eu devo seguir? Mas será mesmo que Ele não respondeu? Será que a gente está orando mesmo? Será que a gente está olhando? Porque tem muita resposta que está aqui. Muita resposta que a gente não precisa que venha um anjo falar com a gente. Que Deus revele a um irmão para vir estar falando com a gente. Ela está aqui, já escrita na palavra dele. Será que a gente já não tem a resposta? O povo de Israel, ele tinha um destino certo, que era a terra de Canaã. Deus, ele tinha dado uma promessa, né? E a promessa ela era completa. Deus falou assim: tirai da terra e da escravidão do Egito e os levai à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Uma promessa antiga, né? Uma promessa que começou lá em Abraão, passou para Isaque, Jacó e os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. E aí, tinha chegado esse momento. E isso acontece, né? Só que às vezes, com o passar do tempo, quantas promessas nós já temos? Nós já recebemos do Senhor. Só que, quando chegou aqui, já tinham passado 400 anos. Só de escravidão. E aí, a gente, com o passar do tempo, de muito tempo, nós repetimos, né? Que a promessa foi repetida, de boca em boca, repetida. E às vezes acontece isso com a gente. A gente recebe a promessa, a gente repete a promessa, mas às vezes é possível que nós nem mais acreditemos na promessa que nós recebemos do Senhor. Que no começo a gente acreditava ali fielmente e depois, com o passar do tempo, a gente continuou repetindo, mas a gente já fala assim, será? Né? E foi o caso do povo de Israel, liderado por Moisés. Mas, como está escrito, aquele que fez a promessa, ele é fiel. E a promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel foi uma promessa completa. Moisés, foi uma ordem, tira o meu povo lá do Egito, e eu conduzirei para a terra que eu jurei, lá atrás, a dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Mas o cenário não era favorável. De vez em quando eu vou precisar parar para tossir, tá? Me perdoem. Atrás tinha Faraó, um faraó furioso, e o seu exército com ordens para aniquilar o povo. Na frente, um mar vermelho. E no meio, um povo incrédulo, ingrato e murmurador. Esse era o cenário de Moisés. Na frente de Moisés, um mar. Atrás, o exército de Faraó furioso. E no meio dele, milhares de pessoas que ele estava conduzindo, cheios de incredulidade, ingratidão e murmuração, que em vez de juntar-se à sua fé e a dar força e incentivo, o acusa. Mas na mente de Moisés, a promessa que ele recebera desde o início do seu chamamento. As promessas de Deus são decreto. Deus não volta atrás. A gente pode duvidar, a gente pode se cansar, a gente pode se entristecer, mas as palavras de Deus são decreto. E ele não vai voltar atrás. Por que clamas a mim? Eu já não dei prova o suficiente para que saibais que eu posso todas as coisas? Moisés tinha um mar na frente dele, mas atrás, no passado não tão distante de Moisés, tinham acontecido várias coisas, né? Tinham acontecido vários sinais e manifestações do poder de Deus. E Deus disse, diga ao povo que marche.
Não era difícil para Moisés saber o que fazer. Porque olhar para trás não era uma opção. Né? Olhar para trás, atrás era o lugar de onde Deus tinha tirado o povo da escravidão, da vida amarga, de sofrimento e humilhação. E quantas vezes a gente também pensa como o povo do Egito, né? Poxa, mas no passado era mais tranquilo. Quando eu não tinha aceitado a Jesus, era mais fácil. Eu não tinha essas provações e essas tribulações todas, não. Ah, mas no meu antigo emprego era bem mais tranquilo. Ah, mas lá no passado, quantas vezes a gente pensa assim, né? A gente fala assim. Permanecer não era uma opção. Eles ainda não tinham chegado à terra prometida. O deserto não era o destino, apenas um lugar de passagem. E isso a gente precisa trazer para a nossa mente. Às vezes a gente está passando no deserto. E quantos desertos a gente não já passou até aqui? Né? E hoje a gente pode estar em algum deserto. E no futuro também a gente pode estar passando, mas a gente precisa entender que o deserto não é um destino, não é o destino, ele é o lugar de passagem. Muitas vezes nós falamos, mas Deus não está me direcionando. Será mesmo? Será que Ele já não nos deu a direção? Será que Ele já não nos autorizou a prosperar? Será que o que falta não é apenas a nossa atitude? Qual é o mar que está à nossa frente hoje? Qual é o obstáculo que tem se colocado e a gente tem olhado para ele e tem considerado ele intransponível? Qual é o mar que tem impossibilitado o nosso encontro com a promessa de Deus? Avançar. Sim, seguir em frente era a única opção que eles tinham. Avançar também é a nossa única opção. Vamos ler em Hebreus. Vou pedir para alguém ler para mim. Hebreus 10, do 38 e 39. Quem achar pode ler alto, por favor. 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nem não se compraz a minha alma. Só isso? Amém. Só 38 e 39, foi? Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. O Senhor não se compraz naqueles que retrocedem. Então a gente já sabe, né? Às vezes a gente vê um mar, a gente vê a dificuldade, vê o obstáculo. Quanto mais a gente está próximo da promessa, mais as adversidades elas vão aparecer. E mais vai bater aquela vontade de parar, de desistir, de voltar atrás. Mas a palavra de Deus fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E que nós não somos daqueles que retrocedem. E somos daqueles que param, que ficam estacionados. Nós fomos chamados para morrer no deserto? Não. Então, a única opção que nós temos é seguir em frente, avançar, apesar do obstáculo. Retroceder, paralisar, quando a promessa está diante, nunca é uma opção. Não importa o que estiver no caminho, vai ter que sair. Vai ter que abrir passagem. Deus nos dá uma ordem, marchem, avancem. Vocês já têm uma ordem. Por que clamas a mim? Ok, eu entendi. Mas ainda assim, é um mar, não é uma poça d'água. Né? É fácil falar quando a gente está fora. Né? A gente chega, né, dá um conselho, não, vai ficar tudo bem. Fica triste não, chora não. Quando a gente está fora, é muito fácil. Mas quando a gente está dentro? Né? Imagina a gente ir lá no lugar do povo de Israel. Os faraó e os cavaleiros dele lá, furiosos, na nossa frente um mar. Aí a gente fala, avança. Tá. Legal, mas é o mar. Né? Quando a gente conhece o final da história, ok. Difícil é fazer quando está diante do obstáculo tão grande e difícil de encarar. Mas, primeiro,
Se Deus te deu uma direção, então siga nessa direção, sem duvidar, sem murmurar. Segundo, este não foi o primeiro obstáculo que apareceu e muito menos seria a primeira manifestação do poder que Deus faria. O Senhor tinha preparado o povo e a Moisés desde o começo para esse desfecho. E a gente? Será que os obstáculos que a gente encontra, está encontrando agora, será que foi o primeiro? Será que a gente já não passou por obstáculos e já venceu? Será que a gente já não tem testemunhos para contar que nos dá força para enfrentar o que está vindo, o que está acontecendo? Tá certo. Mas era um mar. Como Moisés saberia que era para ele enfrentar as águas se Deus não tivesse falado? Será que Moisés seria páreo para o mar? Por que clamas a mim? Quem fez a pergunta? Para quem? Vamos ver o que está escrito em Êxodo 2:10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés tinha 3 meses de idade quando a mãe dele colocou ele no rio Nilo para poder salvar a vida dele da fúria de Faraó. Porque o povo do Egito, o povo de Israel estava crescendo e Faraó estava preocupado do povo crescer demais e se rebelar contra o povo do Egito. Então ele resolveu matar os meninos que iam nascendo, para que o povo não crescesse tanto. E aí, a mãe de Moisés colocou ele num cestinho e colocou ele dentro do rio. Moisés tinha 3 meses. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para Moisés morrer ali, como outras crianças morreram naquele rio. Só que a filha de Faraó foi se banhar justamente naquele horário e encontrou um bebezinho chorando. Quando ela abriu o cesto, estava lá Moisés. E ela se compadeceu, pegou o neném, pediu para alguém, cuidar do neném, que foi a própria mãe de Moisés. Depois que Moisés desmamou, voltou para ela e ela disse: vou chamar de Moisés, porque das águas o tirei. Moisés significa tirado das águas. Quem tirou Moisés das águas? Foi a filha de Faraó? Foi Deus. Deus tirou Moisés das águas. Ele usou a filha de Faraó. Ela foi um instrumento para sair, para salvar Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então, o mesmo Deus que livrou das águas a Moisés quando ele tinha 3 meses de idade, é o mesmo quem o livra aos 80 anos. O primeiro desafio de Moisés foi as águas do rio Nilo, quando ele tinha 3 meses de idade. E a primeira vitória de Moisés foi sobre as águas do rio Nilo, quando ele tinha 3 meses de idade. Moisés tinha a capacidade de vencer sozinho, com 3 meses de idade, lá naquele cestinho? Não. Nós temos autoridade sobre aquilo que vencemos. Nem sempre aquilo que vencemos, ou quase nunca, é por mérito nosso ou força nossa. As lutas, desafios que enfrentamos não é para nos matar, e sim para nos fortalecer e dar autoridade sobre aquilo que nós vencemos. Nós vemos isso na história. Quando tem dois povos entram em guerra, o povo que perdeu, ele se torna escravo. E o povo que venceu, ele tem autoridade sobre o povo que perdeu.
E nós vemos também isso na nossa história, em Cristo. Jesus, ele tem autoridade sobre o pecado. Por quê? Ele venceu o pecado. Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. Porque ele venceu a morte. E Jesus, na sua vitória, concedeu a nós essa autoridade. Em seu nome, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E nós fomos chamados para avançar. E aquilo que vencemos, nós exercemos autoridade. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Então, se Jesus venceu o pecado, nós temos autoridade para vencer o pecado. Se Jesus venceu a morte, por mais que nós passemos pela morte, nós também não ficaremos mortos. Nós ressuscitaremos em Jesus. Continuemos marchando, de glória em glória, de vitória em vitória, pois na cruz, Cristo enfrentou a maldição, as enfermidades, as doenças, a escravidão, o cativeiro, os vícios, o abandono e todo tipo de morte que assola a humanidade. Então, em Cristo, nós temos autoridade sobre enfermidades, doenças, escravidão, cativeiro, vícios, tudo que nos assola. Por que clamas a mim? Por que me perguntas o que fazer? Olhe para a cruz de Cristo e veja, ela está vazia. Olhe para o alto e sublime trono, à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus está assentado, reinando. Avance na direção de Cristo, marche em sua direção. Não retroceda, não pare. O grito já foi dado, está consumado. Tudo que precisava pagar, Jesus pagou. Todo o preço que precisava pagar, tudo aquilo que a gente não podia fazer. Porque nós éramos igual Moisés naquele cestinho. A gente não podia fazer nada. A mãe de Moisés deixou ele lá porque ela também não podia fazer nada por ele. E olha que era mãe. Tudo que ela podia fazer era abrir mão do filho dela para ela receber ele de volta com vida. E ela creu. E nós também, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas Jesus já fez tudo. Se você ainda não clamou, clame o nome de Jesus. Receba Jesus e entregue a sua vida a Ele. Moisés, pelo poder de Deus, ele obedeceu. Avançou e viu o extraordinário acontecer. O mar se abriu. Eu fico imaginando, né? Não sei se isso passa na cabeça de vocês, mas na minha cabeça passa. Se eu pudesse voltar ao passado, em que cena eu iria? Aí imagina a abertura do mar. Uma das cenas que eu gostaria de presenciar assim com meus... Imagina que coisa assim absurda. Aquele mar se abrindo e o povo passando em terra seca. Né? Isso aconteceu. Porque Deus é poderoso para abrir o mar. Não há tempestade, não há obstáculo que fique parado diante de nós, se Deus fez a promessa. E às vezes a gente lamenta, por isso que eu fiz as perguntas. Porque às vezes eu sou assim, às vezes a gente é assim. Senhor, está tão difícil, Deus. Às vezes a gente exalta o nosso problema. Né? E assim, às vezes a nossa alma às vezes precisa disso, né? A gente precisa desabafar, a gente precisa chorar. E a gente está lá olhando para o nosso problema, mas esquece que há um Deus que venceu todos os problemas. Que não importa se é um mar, não importa se é algo que humanamente é intransponível. Porque Deus, se Ele deu uma ordem, é um decreto. Então, a gente precisa, né, que a cada dia a gente busque olhar para o Senhor. Entenda, o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. É um mar, a gente olha para o mar e fala assim, mar, tu tem um problemão, hein? Porque tu está na minha frente. O Senhor falou que eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que avançar. E você... Se é o único caminho que eu tenho é avançar, e se tem um obstáculo,
o obstáculo vai ter que sair. Moisés, pelo poder de Deus, obedeceu, avançou e viu o extraordinário acontecer. O mar se abriu. E não apenas ele, mas todo o povo de Israel passou a seco. E o mar, que antes era uma barreira, tornou-se ferramenta de juízo para os seus inimigos. Os inimigos furiosos que estavam diante dele, quando foi tentar passar o mar, Deus mandou Moisés. Primeiro Deus mandou Moisés abrir o mar. Depois Deus mandou Moisés fechar o mar. E os inimigos se afogaram, né? Foram mortos ali. E aí, no texto que nós lemos, diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão que os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Na nossa vitória, o Senhor é glorificado. O povo, os egípcios, eles escravizaram Israel por 430 anos, se não me engano. E eles mataram os bebês no rio Nilo. E agora, todos aqueles responsáveis por toda a crueldade que eles fizeram, estavam ali perecendo também, sob as águas. Né? Então, às vezes a gente fala, mas será que não tem sentença? O povo de Israel, o povo do Egito estava ali colhendo aquilo que eles tinham plantado. E às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente quer, com as nossas próprias mãos, fazer a justiça. Mas Deus tem a justiça certa. Né? E aquele povo, ele recebeu o juízo, né? Ali, naquele momento, naquele episódio. E a manifestação de Deus foi tão grande que muitos e muitos anos depois ainda se fala dessa história, como nós estamos falando hoje. Para finalizar, vamos abrir em Mateus 14. Quase finalizar, gente. Mateus 14, do 22 ao 29. Alguém pode ler? Com voz bem alta, de trovão. Logo a seguir, compeliu Jesus o discípulo a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: se tens bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse: Senhor, és tu? Respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo
Tá bom até aí? Amém. Moisés, ele foi um grande libertador. Jesus é maior que Moisés. Moisés abriu o mar. Jesus andou sobre o mar. Moisés subjugou os inimigos terrenos. Jesus, os inimigos espirituais. Satanás e seus anjos. Jesus pôs toda a tormenta sob os seus pés. Jesus subjugou o mar. Ele está acima de todo principado e toda potestade. E, para encerrar, a gente vai ler Hebreus 10, 19 e 20, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Moisés, ele abriu o mar para que o povo conquistasse a terra prometida. Saísse da escravidão do Egito e chegasse à terra prometida. Jesus, com sua morte na cruz, com seu corpo castigado, morto e ressuscitado, ele abriu o caminho para nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir em glória à vida eterna. Jesus é o caminho que nos tira da escravidão do pecado e nos conduz à vida eterna. E em Hebreus 10, 23 diz, e a gente termina com esse versículo: Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu vou convidar o Ministério de Louvor. Vou convidar os irmãos também que fiquem de pé. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente, queria que os irmãos fechassem os olhos e entregassem diante do Senhor, fizesse uma breve reflexão de como está a sua vida, qual é esse mar, se tem algum mar, tem algum desafio, algo desafiando você nesse momento. Desafia a saúde, a família. E coloca diante daquele que andou sobre o mar. Daquele que fez Pedro andar sobre o mar. E aí, quando a gente vacila, ele ainda nos pega pela mão e fala: não temas. Né? Então, a gente vai estar orando, vai estar louvando e depois vai estar orando. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Assim lamentou então Moisés, a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamais a mim? Toca nessas águas. Se abrir, Israel passou, porque clamais a mim,
toca nessas águas, o mar se abriu, Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho cercados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam, O Senhor é Deus. canta a mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, cantam as crianças, canta Israel, o Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam. O Senhor é Deus. Canta a mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Cantam as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor das nossas vidas. Pai, nós te louvamos porque o maior obstáculo, Senhor, ele foi transpassado, Senhor Jesus. Ele foi ultrapassado, ele foi vencido, Deus. Que foi a morte, que foi o pecado, Senhor.
Obrigada, Senhor, porque em Jesus nós somos mais que vencedores, Deus. Obrigada, Senhor, porque em Jesus nós vencemos o pecado. Pai, em Jesus nós temos a vida eterna. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá força e coragem, Senhor, e autoridade, Senhor, para vencer, Senhor, todos os obstáculos, Senhor, que se coloca diante de nós, Senhor Jesus. Que a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, olhar, Senhor, para Ti, Senhor, e buscar o Senhor e clamar ao Senhor por quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, crendo que em Ti nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória. Passamos pelo deserto, sim, mas o deserto não é o nosso destino, é o lugar de passagem. Pai, que encontraremos, Senhor, descanso em Ti até no deserto. Pai, como disse, Senhor, a canção, como diz a Tua palavra, Senhor, mesmo no deserto, Senhor, as roupas deles, Senhor, não se gastavam, os sapatos não se gastavam, a nuvem nunca parou, Senhor, durante o dia, Senhor, e a nuvem de fogo, a coluna de fogo, Senhor, nunca, Senhor, se apartou dele, Senhor, durante a noite, Senhor. E o Senhor nos acompanha, Senhor, nas nossas lutas, Senhor. E o Senhor nos faz vitoriosos, Senhor. No momento certo e oportuno, o Senhor abre o mar, Senhor. Ou o Senhor nos faz andar e caminhar sobre o mar. Pai, que nós venhamos lembrar que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e o Senhor das nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, lembrando, Senhor, e corajosos para avançar, Senhor, diante do mar, avançar, Senhor, diante das tribulações, avançar diante dos desafios, avançar, Senhor, para uma semana de glória em glória, vitória em vitória, Senhor, em Cristo Jesus, no qual nós somos mais que vencedores. Visita, Senhor, cada um aqui, Senhor, nas suas dificuldades, nos seus obstáculos, e dê fé e ousadia, Pai, em nome de Jesus. Amém.